É isso aí, pessoal. Muito bom. Terça-feira, voltando aqui às publicações de conteúdo mais longo no canal. E como hoje é terça, vamos falar de ETF. Mais um vídeo aqui para trilha. E aí eu vou falar hoje mais um ETF de renda fixa. Eu vou trazer aí o B5P211. Tive algumas postagens de inspiração, vou mostrar aqui daqui a pouquinho, tá bom? Mas hoje a gente vai falar aí de mais um ETF de renda fixa, mais um ETF focado em título público atrelado à inflação. Mais uma forma de você se proteger da inflação, beleza? Mas antes da gente comentar aí sobre o B5P211, quero pedir aquela força aqui para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho e aproveita para comentar o seguinte. Na descrição aqui desse vídeo, eu deixei o link para minha trilha de 30 dias focada em fundos imobiliários. Bom, então se você quiser aprender a selecionar fundos de qualidade em até 30 dias, vai no link que está aí na descrição e entre para a trilha pingado, o seu café da manhã com fundos imobiliários, tá bom? Então, galera, vamos lá. B5P211, estou gravando esse conteúdo com pregão fechado, beleza? Então a gente não vai ter movimentação aqui acontecendo. Então, esse aqui é o ETF que vai replicar o IMA B5P2. Esse índice da Anbima vai reunir NTN-B, ou seja, Tesouro IPCA, com vencimento inferior a 5 anos. Então a gente está falando aqui de títulos públicos atrelados à inflação de prazo mais curto. O que a gente tem aqui de principais características? Taxa de administração 0,2% ao ano, você consegue investir com menos de R$100, ou seja, menos de R$100 você consegue acessar uma cesta diversificada de títulos IPCA com prazo de até 5 anos. E aqui, em função do prazo médio de repactuação da carteira, como o prazo médio aqui dos ETFs de renda fixa do Itaú são para depois de 720 dias, tá? A gente acaba tendo ali 15% de imposto. Então vamos supor, você comprou hoje o B5P211, vendeu daqui um mês com lucro, o imposto que você vai ter que pagar é de 15% e não de 22,5% se você fosse fazer ali um Tesouro IPCA direto, por exemplo, tá bom? Então essa é uma vantagem ali na questão tributária. Você tem ali um pagamento de 15%, mesmo que você tenha menos de 2 anos de investimento, beleza? Aqui a gente também não tem come cotas e não tem o IOF, beleza? E aí, a inspiração para falar hoje sobre o B5P211 veio daqui, dessa publicação do Renato Wade no LinkedIn, falando o seguinte: no próximo dia 15 de maio, a gente vai ter aí o vencimento do IPCA 2025, vai ter pagamento de juros semestrais também, né, o pagamento dos cupons. E aí, beleza. Para quem tem o título direto, vai bater o vencimento, esse dinheiro vai bater na conta, beleza? E aí você vai ter que decidir o que você vai fazer. Poxa, eu vou resgatar, e aí? Qual que é o meu objetivo com esse dinheiro? Eu vou reinvestir? Onde que eu reinvisto? Beleza? Então você vai ter esse trabalho de definir o que você vai ter que fazer com esse dinheiro. Agora, se você não vai receber, você não tem esse título, mas você vai receber o cupom, você também vai ter esse trabalho aí de decidir o que você vai ter que fazer com esse dinheiro, tá? Se você vai reinvestir, se você vai sacar. E tem um outro ponto. Toda vez que você recebe cupom, quando o Tesouro te paga o cupom semestral, o juro semestral, esse dinheiro já é tributado. Você tem ali uma comida de imposto. Então, coloca isso no efeito de juros compostos, a gente tem uma diferença razoável, tá? E aí, o Wade até publicou esse artigo também no Inteligência Financeira. Ele publicou esse artigo dia 27. E aí tem até um estudo bacana mostrando a diferença de maior rentabilidade ou você ser disciplinado e fazer aportes constantes. Isso aqui ficou um estudo bem legal. E aí, para a parte aqui hoje do foco aqui do vídeo, que é o B5P211, tá bom? Eles fizeram, o Wade trouxe esse estudo aqui, mostrando a diferença na rentabilidade. Você tendo o B5P211 e aí você tendo uma NTN-B 2030, por exemplo, tá bom? Então a comparação aqui de tributação, a liquidez, D+1, ETF de renda fixa, liquidez D+1, o imposto já é retido na fonte, beleza? Mas olha aqui a rentabilidade, tá?
No B5P211, o que o fundo recebe de cupom não tem tributação. E aí o que é legal aqui do ETF de renda fixa? Você tem essa diversificação, você teve um vencimento, esse dinheiro é reinvestido automaticamente. O cupom que o ETF recebeu também é reinvestido automaticamente. E esse cupom não tem imposto. Para você, pessoa física, tem. Você recebendo isso na sua conta, você vai ter um imposto lá retido. Agora o ETF ali na carteira não. E aí você faz esse reinvestimento sem composto ao longo do tempo, joga isso no composto ali dos juros compostos, a história fica diferente. E aí a gente vê aqui a diferença na rentabilidade ao longo do tempo. Então a gente tem um spread aqui razoável, olhando para o B5P211 em relação à NTN-B 2030. Só por conta dessa questão de você não ter a tributação ali no ETF do que é recebido de cupom, tá bom? Então, ó, esses ETFs reinvestem automaticamente os cupons sem incidência de IR no momento do reinvestimento. Resultado, o dinheiro continua trabalhando para você sem interrupções ou perdas por tributação a cada nova entrada, tá bom? Então aqui a gente está falando de uma possibilidade para te dar acesso, deixa eu até abrir a composição, para te dar acesso em título curto, título IPCA de prazo mais curto, mas você não vai ter aquela perda de dinheiro por conta de retenção de imposto quando você receber cupom, teve um vencimento de um título, automaticamente esse dinheiro vai ser reinvestido ali no ETF, então você não tem aquela perda de dinheiro por conta de imposto, o dinheiro está ali trabalhando, gerando dinheiro, então vai no compounding ali dos juros compostos, e você tem também a questão de você não ter que se preocupar em, poxa, recebi esse dinheiro, e aí, o que eu faço agora? Onde que eu invisto? Onde que eu coloco? Tá? Então, você não tem essa preocupação, beleza? Então, o ETF ele acaba trazendo essa possibilidade, acaba trazendo essa facilidade, tá? Então, hoje, como é que a gente está aí com relação ao índice, tá? A gente tem cerca de 36% exposto ali na NTN-B 2026, 32% na NTN-B 2028, quase 20% na B27, 7,5% na B29 e quase 4% na B25, né? Então a gente vai ter esse vencimento aqui daqui mais ou menos 3 semanas, um pouquinho depois do aniversário da minha esposa. Tá bom? Então esse dinheiro aqui vai vencer, beleza, esse título não vai existir mais, venceu, acabou. E aí, esse dinheiro aqui vai ser reinvestido na própria carteira, sem que você tenha que se preocupar em tomar a decisão de onde alocar esse recurso. O fundo vai seguir o índice, vai seguir a estratégia e para você nada muda, tá bom? Esse é um ETF que conta com mais de 2 bilhões de patrimônio, um bom volume médio de negociação, beleza? E aí tem um documento que a galera da Itaú Asset libera, que é isso daqui, tá? É o yield de acordo com o preço de mercado, tá? Deixa eu até colocar aqui na página, na parte da performance, aqui mostra o fechamento do dia anterior, tá? Então a gente teve ali, ó, o ETF fechou a 95,73, beleza? Então nesse patamar de preço, tá? A gente está falando mais ou menos por aqui, assim, né? A gente está falando aqui mais ou menos. Então a gente está falando de uma carteira que na média está rendendo ali seus IPCA mais 8. Então hoje, nesse patamar de preço, tá? Você ter ali o B5P211, a gente está falando de uma exposição na casa de IPCA mais 8, o que é um baita golaço. É uma taxa, se IPCA mais 6 já é pouco frequente, IPCA mais 8 é quase que raro, tá bom? Então, nesse patamar de preço, a gente está falando ali de uma carteira na média de um IPCA mais 8. E aqui, variação de taxa da carteira, mesma lógica ali de marcação a mercado que a gente tem no Tesouro Direto, tá bom? Então, trazendo aqui um pouco de característica, como é que funciona esse ETF, qual que é a lógica. E um outro ponto interessante, tá? Aqui a gente tem um bom volume de negociação, então, em termos de liquidez aqui,
nem seria ali um problema, mas a gente tem formador de mercado também, que é o Santander. Então a gente tem uma instituição financeira para garantir que haja negócio, seja para quem está comprando, seja para quem está vendendo, tá bom? Então a gente tem um bom volume de negociação, uma liquidez bem razoável, mas além disso a gente tem aqui um formador de mercado para contribuir, beleza? E esse é um ETF que vai fazer 5 anos em 2025, daqui a alguns meses. Beleza? Então, trazendo um pouco como é que funciona, um pouco do racional, mais uma alternativa ali para fazer exposição em título público e PCA de forma diversificada, de forma bem versátil. E que fique claro, tá? Esse vídeo aqui ele não consiste em recomendação de compra ou venda do B5P211, beleza? Então a ideia aqui é simplesmente mostrar as características e aí, com base nisso, você toma a sua decisão de investimento com base nos seus objetivos. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer para hoje. Espero que esse conteúdo tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Reforço os pedidos que eu fiz no início do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho, tá bom? Se você quiser participar da trilha Pingado sobre fundos imobiliários, basta se inscrever no link que está aí na descrição do vídeo. Combinado? Então é isso. Nos vemos num próximo conteúdo. Um forte abraço.